Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula síncrona, mas vai ficar gravada aqui para todos, sobre normas administrativas e aduaneiras. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder, né, conversar. Vamos lá. A ideia, né, dessa aula a gente vai tratar aqui alguns tópicos principais, né, da disciplina, normas administrativas e aduaneiras, mas principalmente focando nos objetivos 1 e 2, norteadores, né, para a elaboração das questões de prova e tal. Só que, né, os objetivos 1 e 2 são aqueles que irão cair na avaliação diagnóstica, aquela online que vai acontecer, né, em maio. Ok? Então, vamos lá. Esse material apresenta fundamentos do direito aduaneiro e sua aplicação nas operações de comércio exterior, os procedimentos de despacho e controle aduaneiro, as infrações e penalidades aplicáveis e as políticas e acordos internacionais que regulam o comércio internacional. São poucos slides, tá? Nesse início de disciplina, então é uma visão geral aqui. Lógico que tem mais coisas no AVA lá dentro das aulas que podem ser cobradas. Essa é uma abordagem inicial. O objetivo, né, o primeiro objetivo, compreender os fundamentos do direito aduaneiro. E a gente tem aí o direito aduaneiro, é um ramo do direito público que regula a entrada e saída de mercadorias do território nacional. Seu principal objetivo é garantir o controle das operações do comércio exterior, assegurando que todas as mercadorias que entram e saem do país sejam em conformidade com as normas nacionais e internacionais. E áreas principais. O direito aduaneiro envolve 3 áreas principais: controle fiscal, para garantir o pagamento de tributos sobre mercadorias, né, para que não haja contrabando ou uma entrada, né, de forma ilegal. O controle econômico, para regular o mercado interno e proteger a indústria nacional, né, ou seja, se entra um produto, se um produto é importado sem pagar taxas, às vezes ele chega aqui mais barato do que a indústria nacional consegue produzir, entregar. Então, é necessário, né, um controle econômico para que esses produtos possam concorrer de forma leal, né, com os produtos nacionais. E controle sanitário e de segurança, para assegurar que os produtos importados atendam aos padrões de saúde, segurança e qualidade. Tem uma questão interessante aí no controle sanitário e de segurança, é que essas regras variam bastante, né, de um país para o outro, e, no geral, produtos in natura, eles não são muito, dificilmente aceitos. Você pode, por exemplo, levar um limão, né, para sei lá, para espremer no seu refrigerante, ou sei lá, para fazer um gargarejo, né? Se você estiver levando isso para fora do Brasil, não é nem questão de importação ou exportação, né? Se você estiver no, no caso exportando, né, mas dentro da sua bagagem, você não pode passar, porque, né, é um produto daqui e de repente não tem no outro país, ou existe um risco de contaminação, né? Então, nesses casos de bagagem, até pode passar alimentos, mas tem que ser alimentos lacrados, industrializados, né, dentro das normas, não são qualquer alimentos. Então, por exemplo, mel lacrado, bonitinho, é possível passar para alguns países, né, que aceitam. É lógico que
quanto maior o rigor, né, do país que está recebendo, mais a gente vai ter que ter preocupação, né, em atender esses critérios e documentação para poder enviar um produto, né, um carregamento para fora do Brasil. Base legal e princípios do direito aduaneiro. Primeiro, base legal. O direito aduaneiro é regulamentado por um conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais da Constituição de 88, da União competência de regular o comércio exterior e definir as tarifas aduaneiras. O Decreto-Lei 37 de 66 é a principal norma que regula o serviço aduaneiro no Brasil, definindo os procedimentos de despacho, conferência e liberação de mercadorias. O Código Tributário Nacional, 5.172, também de 66, define os tributos aplicáveis às operações de comércio exterior, e a Lei 10.833, de 2003, regula a aplicação do PIS/PASEP e do CONFINS na importação de bens e serviços. E princípios constitucionais, o direito aduaneiro é guiado por princípios constitucionais que garantem a segurança jurídica e justiça fiscal. Então, tem princípio da legalidade, né? Nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem previsão de lei. Princípio da isonomia, todas as empresas devem ser tratadas de maneira igualitária perante a lei. Princípio da anterioridade, nenhum tributo pode ser cobrado antes de 90 dias da publicação da lei que o instituiu. E princípio da segurança jurídica, as normas devem ser claras, estáveis, previsíveis, garantindo confiança nas operações do comércio exterior. Essa questão do princípio da anterioridade ele é bem recorrente, né, não só para a questão aduaneira, mas para outras legislações, né? Um tributo ele só pode incidir após 90 dias de sua publicação. Tributo nas operações do comércio exterior. A gente tem imposto de importação, né, da competência da União, tem função extrafiscal, que é a regulação do mercado, é aquele caso, né, que eu falei, que é uma proteção para a indústria nacional. Então, ele tem uma função extrafiscal, de regulação do mercado, e arrecadatória, né? O governo também lucra com esse imposto de importação. A alíquota é definida conforme a classificação fiscal da mercadoria. Isso aqui é que está sendo, né, alterado no que o Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Está mexendo nesse imposto de importação numa tentativa, segundo ele, de proteger a indústria nacional, no caso dos Estados Unidos. Mas a grande especulação que acontece no momento é que os Estados Unidos não têm o poder de restaurar a sua capacidade produtiva local para atender as demandas, né, do país. Então, que vai resultar num produto mais caro para o consumidor lá, né, em muitos casos. Então, um imposto de importação ele serve tanto para o país arrecadar, quanto para regular esse mercado, né? Se eu tenho uma indústria aqui, por exemplo, né, a gente é forte aqui no etanol, por exemplo, se por algum, sei lá, problema entre safra, alguma coisa, eu preciso importar etanol, eu tenho que, e alguém consegue produzir mais barato do que o Brasil, né? Eu preciso que essa taxa de importação seja compensatória para que o produto não chegue muito mais barato do que o que nós temos aqui, né? Porque aí eu desestabilizo toda uma cadeia produtiva. Imposto de exportação, né?
Há também competência da União aplicado sobre produtos exportados para controlar o mercado interno. Sim, voltando no imposto de importação. O governo atual, né, o Brasil, implementou aí o imposto, o pessoal fala, né, imposto da blusinha, mas são os impostos dos produtos de importação de AliExpress, de Shopee, né, principalmente AliExpress, essas grandes chinesas, que muitos produtos chegavam aqui sem nenhum imposto, né, quando eram declarados ali até 50 acho que dólares, o produto chegava sem imposto nenhum. E a gente sabe que esses produtos vêm muito mais baratos do que a capacidade produtiva, né, aqui do Brasil. A concorrência é desleal. E aí o governo atual, né, impôs algumas alíquotas para proteger, né, para essa concorrência mais igualitária, né, mais equânime com os produtores locais. É lógico que a gente, né, enquanto consumidor, a gente acha ruim porque acaba pagando mais caro pelo produto, né, que você comprava mais barato. Mas em relação à proteção da indústria, ela acaba sendo importante. IPI e ICMS, né? IPI é de competência da União, incide sobre produtos industrializados, e ICMS de competência estadual, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, incide sobre operação de importação e circulação interna de mercadorias. PIS e COFINS, contribuições sociais de competência da União, incide sobre o valor das mercadorias importadas. Aqui completando, né, o que cada um representa. O imposto de importação é um imposto que a gente já falou bastante, é um imposto cobrado sobre as mercadorias que entram no Brasil. A alíquota, né, ou taxa, varia de acordo com a classificação fiscal do produto. E o objetivo é de proteger a indústria nacional, regular o mercado interno e arrecadar recursos para o Estado. Imposto de exportação, ele é cobrado sobre produtos exportados. Seu objetivo principal é controlar o mercado interno, evitando escassez de determinados produtos e desestimulando a exportação de recursos naturais ou produtos estratégicos. Por exemplo, a gente teve aí aumento de alguns produtos, né, no ano passado, principalmente o arroz ficou muito caro, o café está muito caro agora. E o governo ele pode entrar aí cobrando uma taxa maior para exportação desses produtos para desestimular, né, que os produtores exportem, né, vai esfriar um pouco, né, esse comércio internacional para que esses produtos produzidos no Brasil atendam primeiro, né, o mercado interno, primeiro a população. Imposto sobre produto industrializado, que é o IPI, incide sobre produtos industrializados, tanto nacionais quanto importados. A alíquota do IPI depende do tipo de produto e é usada para regulamentar o mercado interno, incentivando a industrialização no Brasil, né? Também, né, com esse viés de promover a produção nacional. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ICMS é um imposto estadual que incide sobre operações de circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços. Quando se trata de importação, ele incide sobre a entrada de mercadorias no país. Aqui teve um caso também recente, foi de um acordo, né, a nível Brasil, com todos os estados, reduzindo as alíquotas de ICMS de alguns, né, itens, principalmente combustível, né? Combustível chegou a um valor, né, sei lá, a gasolina chegou chegou a R$ 8 o litro na bomba. Se eu não me engano,
2022 ou 2023. E houve esse acordo para que o ICMS fosse reduzido e caiu bastante, né, o valor da, da gasolina, né, desses produtos nos postos. PIS e COFINS são contribuições sociais que incidem sobre a importação de bens e serviços. Embora a função principal seja arrecadatória, eles também têm impacto sobre o comércio exterior, né, porque dependendo da taxa que é atribuída, pode mexer na concorrência, né, dos produtos fora do Brasil. Esses tributos são essenciais, né, para o controle e regulamentação das transações de comércio exterior e tem um impacto significativo na competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. E o Brasil utiliza esses impostos tanto para garantir a arrecadação, né, e o Brasil arrecada muito, tem uma balança comercial superavitária, com grande exportação, né, principalmente de commodities e, né, produtos agrícolas, carne, etc. Então, garantir a arrecadação, quanto para proteger a indústria nacional, desincentivando importações que possam prejudicar a produção interna e incentivando a exportação de produtos, né? A ideia é que essa proteção garanta, né, que empresas sobrevivam, que tenhamos mais empregos de maior qualidade aqui no Brasil. Mas a indústria do Brasil ainda ela é muito, participação muito baixa ainda, né, no PIB em comparação com os países mais desenvolvidos. E é isso, gente. Aqui vai para a segunda parte, que só vai ser cobrada na avaliação integradora. Terminamos aqui o nosso campo, aqui nosso pedaço da disciplina de normas administrativas e aduaneiras. Os assuntos são relacionados a isso que a gente conversou hoje. Lógico que tem bastante coisa no AVA. Peço que vocês estudem esses tópicos para avaliação diagnóstica, tá? Que vai acontecer agora em maio. É isso, agradeço aqui a todos aqui que assistiram. Um abraço.